Olá, querida, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma aula de gastronomia e alimentação natural. Eu sou a Tanile, terapeuta da saúde holística da mulher e chefe de cozinha, e hoje eu vou te ensinar a fazer essa belezinha que é a minha receita de risoto de shimeji, que vai agradar aquela porção da família que adoram a comida italiana e aquela porção da família que adoram a comida japonesa. E eu posso estar falando também de dois lados de você mesma. Eu mesma sou fã das duas culinárias e esse risoto muito me apetece. Vamos lá? Você vai precisar de uma cebola picadinha, bem pequenininha. 3 tomates sem pele, né? Você pode fazer o processo do branqueamento, tirar a pele dele, ou com a faca muito bem amolada, retirar a pele desse tomate. Também retirar as sementes, né? Então a gente tem aqui a polpa do tomate, picada em cubinhos. Aqui eu tenho 3 tomates. Se o seu tomate for grandão, pode ser 2. Se o seu tomate for menorzinho, pode ser 4. Cebolinha a gosto. Então aqui a gente tem uma cebolinha, porque a cebolinha com shimeji fica sensacional. Uma xícara de vinho branco seco, qualquer vinho branco. Eu particularmente sempre pego o mais barato do mercado para fazer risoto e não te aconselharia a fazer diferente disso. Aqui nós temos 2 bandejas de shimeji, em torno de 400 gramas de shimeji. Esse é o shimeji preto, você pode fazer com branco ou você pode fazer com qualquer outro cogumelo que tiver a seu dispor. 1,5 xícaras de arroz para risoto. Aqui eu estou usando arroz arbóreo. Eu gosto um pouquinho mais dele do que dos outros, do Carnaroli, por exemplo, porque ele tem mais amido, ele faz um risoto mais cremoso, na minha opinião. E aqui eu tenho pimenta do reino moída na hora. Tem bastante, porque quem come minha comida sabe que eu gosto de uma pimentinha do reino moída na hora. Sal. 6 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. Caldo aromático, então aqui eu fiz o meu caldo aromático em casa, né? Tem um vídeo com a receita te ensinando a preparar um caldo aromático, assistam. Em torno de 1,5 litros de caldo aromático. E 3 colheres de sopa de molho shoyu. Vamos começar a preparar, que aí depois eu tenho que voltar aqui e falar um pouquinho do molho shoyu, porque eu preciso dar uma dica muito poderosa sobre o molho shoyu. Mas vamos começar, quando chegar na hora eu falo. A gente precisa de uma frigideira larga e funda para fazer o risoto. Não é que precisa, é que assim ele fica mais cremoso. Eu aprendi a fazer o risoto dessa forma, numa frigideira larga e funda. Às vezes eu não tenho uma frigideira tão larga quanto eu gostaria, então uma frigideira tipo wok, né, que é aquela de preparar yakisoba, ela funciona super bem. Então eu costumo fazer risoto na wok. E nós vamos começar primeiro preparando o shimeji. Vamos lá? Eu vou acender o fogo e vou começar fritando, né, metade dessa cebola. Vamos lá. Então aqui nessa frigideira eu vou colocar 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. E eu já vou fritar metade dessa cebola, né? Então meia cebola de cabeça, essa é uma cebola média, picada bem pequenininha. E eu vou reservar aqui essa outra metade de cebola, que daqui a pouco a gente vai utilizar. Eu tô aqui no fogo alto, porque a panela tava fria, né? E até fritar essa cebola, é interessante a gente deixar no fogo alto. Depois a gente pode abaixar, mas depois, porque a gente ainda precisa fritar esse shimeji. Então aqui vai ficar em torno de 1,5 minuto, 2 minutos, até essa cebola ficar bem douradinha. Não negligencie essa etapa, porque o sabor e a textura da cebola muda muito quando ela tá crua, quando ela tá meio crua e quando ela tá bem douradinha.
Muito bem, cebola douradinha, é hora da gente acrescentar o nosso shimeji. Aqui eu só tirei o shimeji da bandeja, separei ele em pedaços menores e tô colocando aqui. Então não precisa tirar fiozinho por fiozinho do seu shimeji, tá? Sabe? Separar um cogumelinho por um, você pode deixar pedacinhos. Fica muito interessante a textura deles, inclusive. E agora esse shimeji vai soltar a água dele e vai fritar, porque a temperatura dessa minha frigideira tá bem alta. Eu vou mexendo constantemente para sempre dando lugar, né, para o shimeji que está no centro, não está fritando muito bem, ir para as beiradas, fritar. Daí eu trago os das beiradas para o centro para ficar tudo muito homogêneo. Aqui eu vou deixar fritando uns 3 a 5 minutos. Você vai perceber que o cogumelo, ele é tipo um espinafre. A gente compra um tantão de cogumelo, quando isso vai para a panela, ele murcha e diminui bastante, né? Então, não fique com medo, tipo, eu tô achando que é muito cogumelo. Na hora que você põe na frigideira, some. Agora eu já vou adicionar o molho shoyu, as 3 colheres de sopa de molho shoyu. Gente, esse shoyu aqui não é bom e eu vou te explicar por quê. Né? Eu te disse que eu te daria uma dica poderosa sobre o molho shoyu e eu digo isso porque quando a gente pensa que todo molho shoyu é igual, né, quando a gente desconhece as propriedades do molho shoyu, né, e a gente desconhece as características do molho shoyu e imagina que todos são iguais, a gente não tem poder de escolha, né? A gente negligencia muito a nossa saúde. O molho shoyu, ele é um ingrediente que ele foi corrompido pela indústria. Por quê? Um shoyu tradicional, né, que hoje em dia a gente chama de shoyu macrobiótico, que é o molho shoyu que a gente encontra em lojas de produtos orgânicos, em loja que vende produtos a granel, mas até hoje eu ainda não encontrei em nenhum supermercado. Ele possui soja e sal, ou soja, milho e sal, porque ele é um alimento fermentado, ele é resultado dessa fermentação desse grão. Né? E os alimentos fermentados, eles cuidam do nosso intestino, né? Eles fazem bem para a nossa saúde. Mas quando chega o shoyu industrializado, esse shoyu que normalmente a gente encontra nos supermercados, eu vou ler para você a lista dos ingredientes. Infelizmente eu vou usar esse aqui mesmo porque é o que eu tenho, mas não foi eu que comprei, eu não compraria esse shoyu. E eu tô te dando essa dica para você ter o seu poder de escolha, né? Ingredientes: água, sal refinado, soja, milho, até aí tudo bem. Aí vem açúcar, corante caramelo 3, pra quê? Né? Realçador de sabor, glutamato monossódico. Isso aqui, gente, o nosso corpo nem sabe o que é, ele não consegue digerir, vai parar em algum lugar do seu organismo, vai virar toxina. Se acumular demais, vai virar doença. E conservador, sorbato de potássio. Então são ingredientes da indústria alimentícia que nós nem utilizamos na nossa casa, nas preparações culinárias e que a gente deveria sim evitar, né? Isso aqui não é um alimento muito próximo do alimento in natura, né? Então prefira sempre o shoyu macrobiótico, que é esse que eu falei para vocês, que geralmente é água, soja, sal. Água, soja, milho, sal. É isso que um fermentado precisa, é isso que o shoyu
real precisa. Eu vou usar esse aqui mesmo. Pode ser que eu me arrependa. 3 colheres de sopa. E entenda que eu não tô te falando que essa marca é ruim. Eu tô te falando para você ler o rótulo antes de comprar, tá bom? Muito bem. Agora, minha gente, eu vou acrescentar a pimenta do reino moída. E os meus tomates. O tomate aqui, ele tá sem pele, eu não expliquei, né? Ele tá sem pele porque a pele altera a textura desse tomate quando a gente tá comendo esse risoto. Então, é importante você tirar a pele dele. Você pode fazer com pele também e experimentar, mas faça um dia sem a pele e perceba a diferença. Muito bem, gente. Isso aqui tá pronto, eu vou desligar. E eu vou colocar em uma outra tigelinha. Porque agora isso vai ficar descansando enquanto eu preparo o restante do meu risoto, tá bom? Então vem tudo pra cá. E daí eu vou começar a preparar o risoto. Isso aqui vai entrar no final da preparação, mas calma lá, vocês vão ver. O cheiro tá incrível. Então isso aqui agora vai ficar aqui de ladinho, que eu vou usar daqui a pouco. E nessa panela, eu não preciso lavar essa panela para seguir adiante com o meu risoto, tá bom? Eu utilizo ela dessa forma, inclusive, que eu acredito que dá muito mais sabor. Eu vou colocar mais 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. Agora essa panela já tá mais quente, então preciso tomar cuidado para não queimar a minha preparação. E agora, o restante da cebola, né? Que é a outra metade daquela cebola que a gente utilizou para fazer o shimeji. Então, pessoal, aqui eu estou dourando novamente a minha cebola. Você vai perceber que ela doura mais rápido da segunda vez, por conta do calor da panela. E quando eu dourar a minha cebolinha, é hora de acrescentar o meu arroz de risoto. Nessa etapa, eu posso acrescentar também o sal. Eu gosto de colocar sal sempre no começo do risoto, para o arroz ir absorvendo esse sal. Senão a gente chega lá no final da preparação e esse arroz por dentro não tem sal. Mas toma muito cuidado, coloca um tanto que você acha que depois você pode acertar esse sal, porque a gente não tem como retirar o sal da preparação. Mas a gente tem sempre como acrescentar. Eu frito um pouco esse grão, junto com a cebolinha dourada. Você vai ver que o risoto, ele demanda muito mexer na panela, né? Então aqui geralmente a pessoa que ela não cozinha, mas ela quer te ajudar na cozinha de alguma forma, ela pergunta se ela pode mexer, né, a panela. Risoto é um bom prato para você fazer com um ajudante que não sabe ali cozinhar, porque vai precisar mexer bastante. E agora, depois desse arroz já fritinho, é hora de eu acrescentar 1 xícara de chá de vinho branco seco.
Agora eu já vou abaixar esse fogo. E eu vou deixar esse meu arroz absorver esse vinho. Como eu falei anteriormente, eu utilizo o vinho branco seco. Ele tem que ser seco, ele não pode ser doce. Eu utilizo o vinho branco seco mais barato que eu encontro no mercado para fazer o risoto. Alguns desses vinhos eu acho muito frutado. Parece assim um suco de uva sem açúcar, né? Sem o doce da fruta e com álcool, né? Então um gosto de uva muito forte. E eu não acho ele muito interessante para o risoto. Mas isso eu acabo descobrindo só na hora que eu abrir e experimento. Então assim, não é nada que estrague o meu risoto. Mas eu prefiro os vinhos brancos secos menos frutados para fazer o risoto. E aqui agora eu começo a acrescentar o meu caldo aromático. Eu posso fazer isso com uma concha, ou eu posso fazer isso diretamente despejando, né, o meu caldo aromático no risoto, pouco a pouco. Eu gosto sempre de utilizar uma peneirinha para não cair nenhum resíduo sólido desse caldo aromático no meu risoto. Então essa peneirinha aqui muito me ajuda nesse processo. E daí eu vou deixar novamente esse arroz, esse grão, absorver o meu caldo aromático. E eu posso mexer delicadamente. Você vai ver que ao contrário do arroz branco que a gente faz normalmente, onde a gente não pode ficar mexendo, porque senão a gente quebra o grão, a gente empapa, né, o arroz. No risoto a gente quer justamente soltar o amido desse grão, que é o que vai trazer toda a cremosidade do nosso risoto. Então você pode ficar aqui, mexe um pouquinho, chama alguém para vir te ajudar na cozinha, para mexer um pouquinho também. Sempre agora no fogo baixo, com muita calma, porque vai levar em torno de 40 minutos para esse grão cozinhar. E daí a gente acrescenta um pouquinho de caldo, pode ser uma concha de caldo, mexe, né, faz esse processo, deixa o grão cozinhar, deixa o grão absorver o caldo e joga mais um pouco de caldo. A gente não joga todo o caldo de uma vez e fica mexendo até ele cozinhar, né? A gente vai indo pouco a pouco, é isso que vai garantir a cremosidade, a qualidade do nosso risoto. Muito bem, depois de muito mexer, depois de todo o meu 1,5 litro de caldo secar, eu precisar colocar mais 2 copos de água, chegamos na fase final, a hora de acrescentar o último caldinho e também a hora de provar para acertar o sal. Vamos lá? Então coloca um pouquinho numa colher, sopra para não queimar a boca. Vou colocar mais um pouquinho de sal. E vou acrescentar a última porção de caldo aromático. E agora que eu provei o sal, eu percebi que o grão tá macio por fora e ainda um pouquinho durinho por dentro, que é como um macarrão al dente. O arroz do risoto também fica assim. E daí você vai ver qual que é o gosto da sua família, se você quer cozinhar ele um pouco mais, aí você coloca mais caldo para ele ficar todo molinho. Ou, se né, a sua família acha interessante, esse miolinho um pouquinho mais durinho. E agora é a hora de acrescentar o shimeji com tomates aqui dentro do nosso risoto. Pega todo o caldinho
E aí agora você pode desligar a panela. Desligar o fogo e misturar. Porque a panela ainda está muito quente, a preparação está muito quente, ela vai continuar cozinhando mais um pouquinho. E a gente não quer cozinhar mais ainda o shimeji nem o tomate, porque a gente quer essa textura do tomate, né? A gente não quer que um molho de tomate, um purê de tomate. O tomate ainda tem a texturinha dele, ele vai trazer tanto textura para esse risoto quanto refrescância. Então, não negligencie o tomate no seu risoto de shimeji. Misturei tudo. Esse risoto está quase pronto para ser servido. E agora eu vou acrescentar a cebolinha. E você pode deixar do lado do seu risoto como um opcional, né, para a pessoa acrescentar direto no próprio prato, ou você pode acrescentar na própria preparação. E o nosso prato está pronto. O risoto, ele é um prato que ele precisa ser servido imediatamente, porque ele perde muito em questão de qualidade se a gente deixa ele esfriando, se a gente deixa ele esperando e depois requenta para servir. Não funciona com o risoto, tá bom? Então sirva o risoto imediatamente. Eu vou colocar o meu aqui num prato e vou dar uma dica de como você montar esse prato. A gente serve uma porção generosa de risoto num prato fundo, é importante. Daí a gente dá umas batidinhas embaixo do prato, só para esse risoto assentar um pouquinho. A gente vai finalizar com mais algumas cebolinhas e um fiozinho de azeite. Prontinho!